Que intensidade que devemos ter com o Senhor, independente da situação ou circunstâncias. Ele é Senhor. Queremos ter um nível de fé, de relacionamento, como um pai se relaciona com um filho, como um filho relaciona com o seu. Pegando um gancho, já quero entrar para a ministração da palavra dessa noite. Pegue a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11. Lucas 15, a partir do versículo de número 11. Todos acharam? Estão procurando? A gente aguarda. Lucas 15, 11. Nos diz a palavra do Senhor nesse momento. Com toda a reverência, ouçamos o que o Senhor quer nessa noite ministrar aos nossos corações. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Repita assim com o pastor. E ele começou a passar necessidade. Aí eu faço uma pergunta para vocês: era a vontade do pai que ele passasse necessidade? Não, mas foi a sua escolha. Preste bem atenção, irmãos. Preste bem atenção. Alguns processos que nós passamos na nossa vida, preste bem atenção, não é desejo do pai. E agora eu estou falando do pai terreno, tá? Para ficar bem claro. Daqui a pouco nós vamos entrar na dimensão do pai celestial. Falamos, orientamos, e às vezes nós achamos que já sabemos tudo e não damos ouvidos à voz do pai. Ah, meu pai não sabe o que eu quero. Ah, meu pai é careta, é quadrado, é chato. Quem já chamou o pai de chato? Ninguém chamou o pai de chato? Rabugento? Ninguém chamou, né, irmãos? Olha lá, irmã. Eu também chamei. Meu pai é chato demais. Vocês estão rindo, né? Meu pai é chato demais. Ah, meu pai, o tempo do pai já está passado. Agora é igual. O pai não entende que é modernidade, irmãos. Tem esse negócio não. Tem negócio de modernidade não. Irmãos, quando o pai dessa história dividiu a herança, ele dividiu a herança com o seu coração doído, porque ninguém divide herança enquanto o pai está vivo. Ninguém pede herança. E o pai dá para o menino, moço, novo. Eu creio que o pai deu com aquele coração partido, mas era direito, então toma. Só que no decorrer ele vai gastando tudo, vai gastando tudo, vai gastando tudo. E começa a passar o quê?
dificuldade. Aquele menino que nunca tinha tido essa experiência de passar dificuldade, tinha tudo em casa, roupa, comida, tudo limpinho, tudo bacaninha, caminha cheirosinha. Você conhece a história assim? Eu conheço, irmãos. Vou sair de casa. Vai. Meu pai não me entende mais. Alguém já teve essa situação? Não quero mais saber do pai. Entra numa fase da rebeldia. Aí vai. Foi o que aconteceu. Vou embora. Começou a passar necessidade. Coisa que ele nunca tinha visto, nunca tinha sentido, começou a ter que ver e sentir. Irmãos, acompanhe comigo essa história. Você já deve ter ouvido pregação e quem sabe até estudou sobre a passagem do filho pródigo, do filho perdido, que foi encontrado. No final dessa história, nós vamos ver que ele foi encontrado. Diz aqui, irmãos, preste bem atenção, versículo de número 1, vamos lá, diz 15. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. E ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas dos porcos. Comiam, mas ninguém o que? Lhe dava nada. O que é isso? Alguém já teve a oportunidade de ver lavagem de porco? Lá no Rio a gente falava que era lavagem, era tudo de resto que sobrava de supermercado, de sacolão, colocava lá, tudo assim, jogava lá no chiqueiro, sabe, cara? Porco comia com a beleza. Porco caía dentro. Irmãos, mas é algo nojento. Mas é para porco, né? Porco gosta daquilo. Sabe qual era a alimentação que aquele menino desejava, aquele rapaz? Comer aquilo. Só que ninguém dava. A que situação ele foi? Irmãos, é assim que acontece quando a gente desobedece agora, que eu quero trabalhar, não só o Pai terreno, mas quando a gente desobedece quem? O Pai celestial. Não foi isso que Deus planejou. Não foi isso que o seu Pai celestial planejou para você. Por causa de uma rebeldia, por causa de uma desobediência, saímos às vezes da presença do Senhor, e em algumas situações, lá na frente a conta vai chegar, e ela vai chegar com juros e correções monetárias, e o preço do boleto ele é caro, sabe por falta, sabe de quê? De desobediência. Diz, irmãos, e aí no versículo de número seguinte, o 17, diz que ele então, caindo em si. Repita com o pastor. Então, caindo em si. O que significa isso? Quando o homem cai em si, rapaz, reconheço que eu só fiz o quê? Besteira, sabe, Chico? Fiz burrada. Que bom que quando a gente cai em si e vê que precisa voltar para o nosso ponto de origem, rever os nossos conceitos, rever as nossas atitudes. Foi isso que aconteceu com aquele menino, com aquele jovem. Ele caiu em si. E como é importante, sabe, Josué, quando nós temos essa hombridade, cara, a vida que eu estou tendo não foi essa vida que meu pai planejou. Tanto meu pai terreno como meu pai celestial. E quando você cai em si e ainda dá tempo de você voltar para a rota que você estava, irmãos, o maior beneficiado, fala assim, o maior beneficiado sou eu. Aponte para você, sou eu. O maior beneficiado sou eu. Não tenha vergonha de cair em si. Não fica preocupado do que eles vão pensar. Não. Porque podemos ver agora aqui atitudes desse filho pródigo. Ele cai em si e fala, não, eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso mudar esse meu comportamento.
Olha o que ele vai dizer no versículo que nós estamos aqui. Ele cai em si e começa a lembrar: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo quê? De fome. É assim que acontece, meu irmão, minha irmã, quando nós saímos da presença do Pai, tanto do nosso Pai da terra. Pode ser careta, pode ser chato, pode ser rabugento, mas foi Ele que te trouxe à existência. E da mesma forma, quando nós nos distanciamos do Pai Celestial, Ele reconhece, minha irmã Dalice, que ele estava o quê? Passando fome. Deixa eu perguntar para vocês nessa noite: esse era o desejo do Pai da terra? Que o seu filho, qual é o pai que quer ver o seu filho passando necessidade? Qual é o pai que quer ver o seu filho? Pode ser o filho que te deu trabalho, te dá trabalho, é aquele que te faz ficar acordado pelas madrugadas, mas quando ele está passando necessidade, o que você faz? Filho, vem cá, filho. Como nós temos esse entendimento de que nós como pais, tem pai aqui nessa noite? Onde estão vocês, os pais? Gente, que responsabilidade que Deus nos deu. Que responsabilidade de cuidar. Porque pai não é só aquele que era. Pai, na verdade, virtude, aquele que cuida. Porque nós sabemos muito bem que a nossa sociedade está sofrendo, sabe por quê? Pais ausentes. E muitas das vezes nós, como pais, temos que estar atentos àquilo que os nossos filhos estão passando. Qual é o desejo desse menino, desse jovem? Voltar para onde? Voltar para onde? Vamos fazer um coro. A vontade era o quê? Voltar para a casa do pai. Que coisa linda. Ele não estava preocupado o que iam falar. Ele não estava preocupado o que iam dizer dele. Mas ele começou a ver: olha como meu pai trata. Olha como meu pai cuida dos funcionários. Lá tem fartura. Meu pai sabe cuidar bem dos seus funcionários. Eu aqui estou passando necessidade, estou passando fome. Versículo 18. Ele toma o quê? Uma atitude. Ele toma uma decisão. Irmãos, a nossa vida, preste bem atenção no que eu quero te dizer, ela é tomadas de atitudes e decisões. Correto? Atitudes e decisões. Agora ele toma uma atitude: vou voltar para a casa do meu pai. Só que ele não para por aí não. Ele começa a dizer assim: olha, vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Reconhecimento. Irmãos, que virtude agora eu começo a ver a respeito desse menino aqui, desse jovem. Podemos tirar lições nessa noite. Ele reconhece que pecou. Como é importante, irmãos, nós reconhecermos que nós como filhos, muitas vezes nós erramos com os nossos pais. Não há pai perfeito. E reconhecer: pai, pequei diante de Deus e pequei diante do Senhor. Pensei e falei coisas a seu respeito que não era para ter falado. Tive atitudes que hoje eu reconheço que te magoei. Feri o teu coração, pai. Por comportamentos que naquele momento eu nem pensei em honrar o Senhor. Porque aquele jovem não honrou o seu pai. Ele pediu a herança.
Pediu a herança, ele quebrou o mandamento. Qual é o primeiro mandamento que tem promessa? É honrar pai e mãe. E ele pediu a herança, então não honrou o seu pai naquele momento. Quantas das vezes nós desonramos nossos pais com atitudes, com rebeldia, com posicionamento? Irmãos, e ele reconheceu que tudo aquilo que ele fez magoou o coração do pai. Magoou. E o pai, na verdade, que é pai, independente de qualquer atitude que os nossos filhos possam ter com a gente sempre está o quê? Aguardando para esse grande momento, para a gente dar o quê? Um abraço. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que ele faz essa confissão. E aí eu entendo como é importante a confissão, o reconhecimento. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, preste bem atenção. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o quê? Encontrar-se com seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, o que ele faz? Abraça e dá o quê? Um beijo. Sabe que eu fico assim conjecturando aqui, irmãos? Que pelas noites sombrias e madrugadas o pai sentava naquela varanda e ficava olhando de longe, vendo se de repente o seu filho ia vir, porque pai é sempre assim, irmão, sempre cria aquela expectativa, um dia meu filho vai voltar, um dia ele vai voltar. E o pai então, ele senta naquela cadeira e de repente, preste bem atenção, Mateus, ele começa a ver uma passada que ele começa a se identificar, que não era a mesma passada de um outro qualquer. Porque nós pais sabemos muito bem que nós conseguimos distinguir a passada dos nossos filhos, a voz dos nossos filhos. Sim, sim. Quero contar aqui uma experiência. Um dia, eu estava num ambiente de muitas vozes. De repente, ouvi uma voz que comecei a identificar, sem ver se de fato era a pessoa. Era a voz do meu filho, Davi. Eu falei, Davi está vindo aí. Sabe por quê? O pai reconhece a voz do seu filho. Você pode estar em qualquer ambiente, você pode estar ouvindo todos os tipos de sons, mas quando aquele que tem a sua marca imprimida dentro dele, você reconhece, eu sei de quem é essa voz. Eu fico imaginando, sabe, meu irmão, minha irmã, o pai sentado naquela varanda, olhando todos os dias, uma noite, 2 noites, 3 noites, ele estava ali perseverando, porque a palavra do Senhor vai dizer aqui, vinha ele ainda longe, quando o seu pai, não era perto, o avistou e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. Não foi o filho que foi correndo, a emoção era tão grande, preste bem atenção, a emoção era tão grande do seu pai, do pai da terra, como também o pai celestial, é de ir ao encontro dos seus filhos. E ele disse, eu vou ao encontro dele, irmãos, eu vou até ele, eu vou chegar lá, eu vou abraçar o meu filho, e eu vou dar o quê? Um beijo. Quantos pais têm dificuldade de abraçar os seus filhos? Quantos filhos têm dificuldade de abraçar os seus pais? Nós aprendemos aqui, querido, que o abraço, ele traz o quê? Cura. O abraço, ele traz cura. O abraço traz reconciliação. O abraço traz vida. E vida agora, um novo tempo para aquele menino, para aquele jovem, para aquela família. Diz, irmãos, 21, ele diz assim, pai, eu pequei contra o Deus,
contra Deus, diante do Senhor, já não sou o quê? Digno de ser chamado seu filho. Meu irmão, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Quem é pai, irmãos? Quem é pai sabe muito bem que filho não tem prazo de validade. Filho é para sempre. Esse aqui é meu filho, todo mundo conhece. Pode estar com 70 anos. Se Deus me der vida e saúde, eu vou estar com quase 100. Mas não vai deixar de ser nunca filho do Jorge. Vai ser filho do Jorge até o fim da história dele, até o fim da minha história. A dimensão, o legado que eu vou imprimindo na vida dele, a responsabilidade que nós temos, isso é importantíssimo. Sabe por que aquele menino voltou para a casa do pai? Porque ele sabia de fato quem era o pai. Porque com toda a dificuldade, ele olhava para aquele pai dizendo: meu pai, ele é um herói. Porque é assim que os filhos olham para a gente, com todas as falhas. Sabe por quê? Nós somos referência. E aquele jovem, aquele filho pródigo, ele tinha uma referência. Eu sei, irmãos, que para muitos às vezes tiveram alguma dificuldade num relacionamento com o pai. Em algum momento houve até mesmo algumas situações que foram provocadas pelo seu pai. Mas eu gostaria nessa noite, independente de qualquer situação ou história que você teve com o seu pai, ame. Se você tem ainda o seu pai aqui vivo, fale para ele que hoje você entende toda aquela atitude que ele fez, tudo aquilo que ele teve de comportamento, mas não deixe de amar, porque foi através dele que você veio a esse mundo. Com todas as falhas, com todos os erros que ele teve, como eu também tenho erro como pai. Não, eu não sou um pai perfeito, como você também não é um pai perfeito, uma mãe perfeita. Mas que através das experiências da vida que nós vamos tendo, que Deus nos permita a ser bênçãos, e eles possam olhar para cada um de nós como responsáveis, e eles possam ver em nós como aqueles que vão dar, sabe o que, irmãos? Destino. Sabe por que aquele moço voltou? Porque ele olhava no pai, o aconchego da casa, da família, e sabia que o seu pai ia dar destino. É assim que Deus nos comissionou como pais, para dar destino para os nossos filhos. Quando o pai chama a atenção de um filho, quando o pai fala: filho, não é por aí, você pode ter certeza. Não fique triste com o seu pai, não fique triste aí com a sua mãe, porque eles têm o melhor para cada um de nós. Se lá na frente não foi do jeito que o seu pai achou que tinha que ser, mas pelo menos você honrou o seu pai, e devemos honrar pai e mãe, independente de quem eles foram, de quem eles sejam. Honre, abençoe a vida do seu pai. Você que não tem um pai cristão ainda, você que não tem uma família cristã, é através de você, através do seu comportamento, que você vai ganhar a sua família, você vai ganhar o seu pai, você vai ganhar todos os seus. A Bíblia vai dizer nessa história que o próprio Senhor Jesus relata, no versículo de número 21, Pai, pequei contra Deus, diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Versículo 22, porém, olha a atitude do pai: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponha um anel no dedo dele, autoridade. Anel significa autoridade. A autoridade daquele jovem estava sendo o quê? Restaurada. Agora, coloque o quê? As sandálias nos pés. Tragam e matem
bezerro gordo, vamos comer e festejar. A máxima dessa ministração é: porque o meu filho estava morto e reviveu. O meu filho estava perdido, mas ele foi achado. Ele provou de tudo aquilo que era amargo, gastou dinheiro com meretrizes, com prostituta, com bebedeira, gastou. O pai tinha milhões de razões de não querer saber daquele menino, mas a atitude dele, de um pai, e esse pai também representa o Pai Celestial, dizendo: olha, ele estava morto, estava perdido, mas reviveu. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Preste bem atenção. O amor do Pai, tanto aqui da terra como do céu. Anotem aí. O amor do Pai, tanto aqui na terra, nos constrange. Esse amor nos constrange. Tanto o amor do Pai da terra, como o amor do Pai do céu, esse amor nos constrange. Ei, vamos fazer uma festa. Ei, vamos celebrar. Ele estava perdido. Ele foi o quê? Achado. Foram achados. E nessa noite, diante dessa ministração, a minha oração é que você possa ser achado como um filho que foi encontrado agora e foi constrangido pelo amor do Pai. Esse Pai da terra, com todas as falhas, mas que te ama, que te quer bem, como o Pai Celestial, que mandou o seu único filho, Jesus Cristo, que veio a esse mundo para nos dar a salvação, a vida eterna. Aquele filho pródigo estava perdido, aquele filho pródigo não tinha mais jeito aos olhos humanos, mas o pai sempre acreditava que um dia ele ia voltar para sua casa. O pai, preste bem atenção, ele nunca vai deixar de acreditar no seu filho. Ele pode errar 1000 vezes, mas o pai sempre está dando a segunda chance. Assim foi comigo, assim também foi com você. O pai sempre está acreditando: não, meu filho, ele pode ter errado uma, errar duas, ele está sempre ali acreditando: não, agora ele vai mudar, agora ele vai mudar, agora ele vai mudar, agora ele vai dar certo, agora vai acontecer. E chega um momento que eu caio em si e falo: eu tenho que tomar uma posição, eu tenho que tomar uma decisão. A Bíblia diz, irmãos, e aí eu quero estar destacando, finalizando, quando ele afirma: o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Daqui a pouco vai chegar o mais velho, vai começar a indagar o pai: o senhor não mata o cabrito por mim? Eu estou sempre aqui na sua casa. Aquela estreita de família, de irmão, começa: e eu estou aqui. Aí o pai fala: rapaz, você está sempre aqui comigo, tudo que eu tenho é teu. Mas ele, vamos ver aqui, vamos lá. Versículo de número 27. E chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo, vendo música, vendo celebração. Eu acho que ele ia ficar mais feliz se encontrasse na casa do pai um velório, alguém que estava morto, sendo velado, até mesmo que tinha ido embora. Mas ele ficou o quê? Constrangido com aquela atitude. E qual era a atitude? Que estava havendo danças, havendo festas. Versículo de número 27. Informaram que o seu irmão voltou, e por ele ter recuperado com saúde, o pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. O pai não estava feliz com aquela atitude.
Qual é o pai que fica feliz de ver brigando com irmãos? Qual é o pai? E o pai está chegando assim, tentando convencer: vamos lá, filho, vamos se alegrar com seu irmão. Ele voltou com saúde, e nós precisamos celebrar. Por isso, irmãos, quando há conversão, há reconciliação no meio da nossa igreja, nós precisamos realmente ter uma intensidade de dizer: uau, ele voltou para a casa do Pai. É celebração, é festa. E muitas das vezes, irmãos, nós ficamos muito inibidos com as nossas atitudes. Não, irmãos, é algo tremendo, é algo poderoso. Estava perdido e voltou, e vamos celebrar, vamos exaltar o nome do Senhor. Versículo de número 28, o filho mais velho se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse filho que sumiu com os bens do Senhor, gastou tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Qual é a resposta do pai? Vamos lá, 31. Coloque por gentileza. E disse o pai, vamos ler juntos? Meu filho, você está o quê? Sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Ele estava na casa, mas ele não tinha nem noção disso, que de fato ele era filho. Muitas das vezes nós estamos assim na casa do Senhor. Pegue essa, meu irmão. Nós não nos apropriamos o quê? Das promessas dele, das bênçãos do Senhor. E nós estamos igual a esse outro filho. Eu estou aqui e não acontece nada comigo. Irmãos, deixa eu te falar. Nós somos filhos de um Deus que é dono do ouro e da prata. O nosso Deus, Ele tem o prazer de abençoar cada um de nós. Amém? Deus, Ele se alegra de ver você crescer, de prosperar, de ver você realmente andando sim, no centro da vontade dEle. E às vezes nós temos, irmãos, nós somos filhos e filhas amadas do Pai. Nós somos filhos e filhas do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Será que nessa noite, esses irmãos, amém, que estão aqui, têm essa dimensão de que de fato nós temos um Pai Celestial que é rico, tem o prazer de nos abençoar, e nós não precisamos ficar com um pirizinho na mão e dizer, Senhor, me abençoa aqui. Não, irmãos, nós somos filhos do dono do universo, e Ele tem o prazer de ver você alcançando, sendo bênção e abençoando. Então, qual tem sido, de fato, aí, a nossa postura como filhos do Pai Celeste? Às vezes como esse, reclamando, será que Deus não me abençoa? Será que Deus esqueceu de mim? Não, irmãos, o que Jesus mesmo disse? Tudo que pedires em meu nome, segundo a vontade dEle, Ele vai o quê? Nos abençoar. Deus tem o prazer de nos abençoar. Tem um momento que Jesus vai dar uma lição dizendo, vocês que são pais, sabe dar, mesmo sendo mal, sabe dar coisas boas, quanto mais o Pai, o quê? Celestial, sabe dar muito mais. Deus sabe a sua dor, Deus sabe o seu problema, Ele sabe da sua dificuldade. O que eu tenho que fazer como filho? Obedecer o seu pai. Diz aqui, irmãos, no versículo de número 31, então o pai respondeu, vamos lá? Você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Continua. Mas nós tínhamos que comemorar, alegrar-nos, porque este seu irmão estava o quê? Morto, voltou à vida, estava perdido, foi achado. Um dia eu estava assim,
perdido. Mas o Senhor, o Pai Celestial, me alcançou. Eu tenho a convicção clara que também foi assim com você. Estávamos perdidos. Estávamos totalmente largos. Mas alguém falou do amor do Pai para você. Foi assim que aconteceu contigo? Alguém falou do amor do Pai para você. E esse amor do Pai me constrangiu. Estava perdido, mas o Senhor me encontrou. Meu relacionamento com o Pai da terra, sempre fui uma pessoa, um jovem, que obedeci o meu pai. Sempre procurei honrar e continuo honrando meu pai até agora. E quero continuar, se Deus me der saúde, vida e condição de honrar até o dia que Ele estiver aqui. O pai não foi perfeito, como eu não sou perfeito. Mas eu entendi o relacionamento que eu tenho que ter com meu pai da terra, é o mesmo relacionamento que eu tenho que ter com meu Pai Celestial. Eu aprendo que o relacionamento que Jesus teve com o seu Pai da terra é o exemplo para que eu possa ter o meu relacionamento com o meu Pai da terra. Amém? Vou repetir para que a gente possa ter essa conclusão nessa noite. O relacionamento que Jesus tinha com Deus era relacionamento de quê? De pai, de obediência. Quando eu olho para o texto de João capítulo 11, quando ele vai ressuscitar Lázaro, vamos, João 11, João capítulo 11, versículo 41. Encontraram? João 11, 41. Então, tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, e disse: o que Jesus disse? Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. 42. Mas eu falei, eu sempre sei que tu me ouves. Mas eu falei isso, sabe por causa do quê? Da multidão que estava presente. Sabe o que Jesus estava dizendo para aquela multidão? Preste bem atenção. Para que a multidão possa ver o meu relacionamento que eu tenho com o meu Pai. E esse mesmo relacionamento que Jesus tem com o seu Pai é o exemplo para que eu e você venha ter o mesmo relacionamento com o nosso Pai da terra. Nós aprendemos aqui nessa noite que esse filho que estava perdido, que nós denominamos como filho pródigo, ele foi o quê? Achado. Louvado seja o nome do Senhor. Por uma atitude de um pai que sabia de um relacionamento que Jesus tinha com o seu Deus, com o seu Pai, ele expressa esse amor incondicional.